Pessoal, boa tarde. Eu estou entrando aqui no primeiro podcast, tentando trazer aí algumas conversas, um debate, uma reflexão sobre alguns pontos da semana, principalmente, nas questões relacionadas à política, à sociedade, vida no geral. Mas vou sair com vocês conversando sobre alguns pontos relacionados à política nacional. E um deles, eu acho que respinga diretamente na família Bolsonaro, que é a questão lá do Queiroz, que eu também quero saber, cadê o Queiroz? Queiroz é um camarada que está desaparecido para todo o Brasil, menos para a família Bolsonaro. A família Bolsonaro parece que mantém alguns contatos bem próximos ainda com o Queiroz, porque é um amigo de 30 anos, afinal de contas, né? O que me incomoda também nessa situação é o fato de não sabemos cadê o Queiroz, mas principalmente onde está a mídia, onde está a velha mídia, onde está a mídia tradicional, está esperando ver como é que o Bolsonaro vai distribuir a verba, ou simplesmente está fazendo se surda e muda para poder ganhar alguns trocados, assim, assumir. É uma das perguntas que a gente tem que se fazer, porque o Queiroz sumiu, e da mesma forma que o Amarildo, que não foi dado respostas para a sociedade, de Queiroz também não sabemos nada. Então, uma das questões aqui é formular para ter uma ideia de como o Queiroz some desse jeito, sem nos dar sequer uma posição. Porque um cara simples, e agora surgiu 2 apartamentos simples dele, o cara que movimentou 1,2 milhão de reais em um ano, consegue morar numa casa da nação, né? Talvez seja uma pessoa muito alta, talvez seja uma pessoa muito boa, que pega esse dinheiro, sabe-se lá de onde veio, né? E distribui para os pobres, distribui para as pessoas mais próximas aí. Fora isso, tem a filha do Queiroz, que trabalhava num cargo onde se exigia 40 horas, e essa moça recebia um salário relativamente bom, mas ao mesmo tempo ela conseguia trabalhar em uma academia e estudar e continuar estudando, né? Não é louco isso? Eu gostaria de ter que ela conseguia isso, porque eu trabalho em torno de 17 horas por dia, eu fico fora de casa, mas não consigo essas estripolias, não. Então, essa é uma das primeiras questões aí nesse podcast, quem é que está escondendo o Queiroz e onde o Queiroz está. Percebemos aí agora, alguns dias atrás, que parece que ele ficou doente, e aí o Ministério Público sequer questionou essa situação, mas pior, ele foi novamente chamado a depor, e o Queiroz agora apareceu, mas internado. E ninguém vê o Queiroz, ninguém sabe que é hospital, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe por que o Queiroz está internado, né? Nossa preocupação agora também em relação a isso, já que foi internado, é com a vida do Queiroz, né? O Queiroz, será que vai conseguir se manter vivo para poder falar? Ou o Queiroz está sendo escondido realmente para poder não falar? Essa é uma das questões que a gente vai ficar de olho aí, e esse podcast tem uma função de trazer ao debate e reflexão essa situação. Queiroz à parte, né? Vamos conversar um pouquinho também sobre uma outra situação relacionado aí aos 17 bilhões de reais que já tem sido colocado, né, na mídia, o valor econômico aí que trouxe essa notícia, que está sendo já preparada uma anistia para essa dívida esta que diz respeito ao fundo rural, que é um fundo onde os fazendeiros, os latifundiários, alguns deles aí que grilam terra desde muito tempo, que tomam terra das pessoas da União, que deveria ser distribuída para as pessoas que não têm condições. Esses grileiros e esses fazendeiros também, aí, que talvez tenham até uma certa legalidade nas suas terras, dívidas enormes com o Banco do Brasil, tem dívidas enormes com o governo e vários tipos de financiamento, mas essa dívida aí é relacionada ao Fundo Rural, que é um fundo de assistência ao trabalhador rural, esse que deveria ajudar as pequenas famílias, os pequenos agricultores a ter possibilidade de desenvolver uma agricultura que em sua maioria,
é o que nos alimenta dentro do país. 70%, segundo o governo, 70% da comida que nós comemos aqui vem dos pequenos e médios agricultores e não, olha só, presta atenção nisso, e não dos grandes agricultores que no máximo deixam aqui no país 30% que produzem. O restante é exportação, ou seja, a falta de alimento no Brasil, ela não deveria nem ser cogitada. O alto preço não deveria nem ser cogitado, porque nós acabamos alimentando o bolso, não é alimentando outros povos não, porque isso aí não é função desses fazendeiros. Mas a gente está só e somente alimentando bolsos desses fazendeiros, tá bom? Então, quem realmente nos alimenta, quem tira seu sustento da alimentação do brasileiro, é o pequeno e médio agricultor. Esses 17 bilhões aí vão sair, sim, vão deixar de fazer parte do orçamento. Vai impactar diretamente nas questões relacionadas aí à educação também, as questões relacionadas à segurança e assim por diante. É um dinheiro que não vai entrar, é isso que a gente tem que entender. Esse dinheiro entraria no fundo rural e entraria para o erário, né, para os cofres públicos, ele não vai entrar. E ninguém está falando nada sobre isso. Mas já foi prometido, provavelmente, com aquele bando de vagabundos que tem ali, que fala que tem que matar índio, que vai armar agricultores, não agricultores pequenos e médios, mas os grandes agricultores, para que possam tomar terras dos índios e assim por diante. É esse mesmo grupo aí que vai ser beneficiado com essa situação. Ficamos de olho nisso também, para a gente não poder deixar, para a gente não deixar que as situações que parecem simples tomem vulto a ponto de acabar com a agricultura familiar, a ponto de diminuir aí a possibilidade dos pequenos agricultores continuarem produzindo. Esse é mais uma situação que a gente tem que ficar de olho, e esse podcast também vem lembrar isso aí, e vai ficar de olho nisso aí, tudo bem? Outra situação, pessoal, e aí é importantíssimo que agora a gente vai falar um pouquinho mais relacionado a algumas situações que são relacionadas a questões até mais específicas, direcionadas a, por exemplo, ao Olavo de Carvalho, que é o guru da família Bolsonaro, e a família Bolsonaro dispôs até como uma das formas, uma das fontes de informação, esse senhor aí. É um picareta, um charlatão, que todos aí que tem um pouquinho de bom senso sabem. É só ele que se acha o filósofo, ele e mais alguns seguidores de extrema ignorância, que o acham um filósofo, o maior filósofo vivo, mas ele se acha. Só que uma revista eletrônica chamada America's Quarterly colocou agora aí, no último 17, uma reportagem mostrando quem realmente é a pessoa. Então, se vocês puderem procura aí Jair Bolsonaro Guru na America's Quarterly, de 17 de dezembro. O jornalista Brian Winter fez a reportagem falando sobre algumas características dessa pessoa e as situações que ele diz que vivenciam, que fez, que criou, que desenvolveu, que e tal. Algumas dessas ações são esclarecidas pelo Brian aí nessa reportagem, nessa matéria, que é bem intensa mesmo, aí tem bastante coisa para ler e entender. É bom só para vocês entenderem, uma das coisas que ele fala lá na matéria é que e traz isso, né, como conspiração, a partir da visão do Olavo e de alguns do Araújo, que é o pupilo dele aí no Itamaraty. Fala também daquela situação que a gente já discutiu bastante, que chamar as mudanças climáticas de uma conspiração, ou seja, a divulgação das mudanças climáticas de uma conspiração marxista. O cara está lá falando sobre isso, é bom que todo mundo dê uma olhada. Ou seja, nós estamos falando hoje que nós aqui no Brasil temos discutido bastante sobre a charlatanice do Olavo, mas essa charlatanice já está sendo vista pelo mundo inteiro. Nós temos um presidente que o guru principal dele, o cara que ele segue como uma fonte de informações, é um cara que ninguém no mundo inteiro acredita, um astrólogo que se diz filósofo, né? Então isso é outra coisa que eu acho que é legal a gente ficar de olho,
porque isso aí vai dar muito pano para manga, vai dar muita conversa ainda. Outra coisa que a gente viu agora na última semana foi um vereador, ou ex-vereador, que é ligado aí ao PSL, era ligado ao PSL, que é o partido do Bolsonaro hoje, mas também foi ligado ao PT, ao PSD, que as pessoas, cada um fala a sua versão, né? Então, alguns petistas dizem que ele é do PSL, mas escondem que ele foi do PT, e vice-versa, os caras do PSL escondem que ele foi do PSL, mas que ele foi petista. Está preso lá, 1,5 milhão enterrado no quintal, em caixinhas de isopor, vereador de Igarapava, interior de São Paulo. Então a gente percebe que os mensalinhos e os mensalões sempre aconteceram em todos os lugares, e uma das coisas que a gente denunciou quando conseguimos uma prefeitura aí no interior do Rio de Janeiro, foi que esses caras tentaram tirar o prefeito eleito lá pelo PSOL, quando ele resolveu não pagar mais os mensalinhos do lixo, né? 5 mil reais para cada vereador na época. E aí a mídia sequer fez esse estardalhaço para poder mostrar que aqueles vereadores eram os bandidos na situação. Mas, de qualquer forma, vale pensar e avaliar essa situação desse ex-vereador que foi preso agora em Igarapava. Uma outra situação, voltando um pouco aí para a questão das crianças, vale lembrar aí que um vereador chamado Brito, que é do Patriota, bastante emblemático o fato dele ser patriota e ser o bandido que ele era um dos caras que mais falavam sobre a escola sem partido, né? E aí esse cara, numa nova operação chamada Renitência, lá da Polícia Federal, ele foi um dos caras que mais falava de ideologia de gênero. Esse é um vereador aí de Foz do Iguaçu, se não me engano, e esse cara fez um plano baseado no Bolsonaro e fez sua campanha baseada em destruir o que ele chama de ideologia de gênero. Nós vamos fazer um outro momento aqui, um podcast falando sobre ideologia de gênero, que nem deveria existir essa situação desse jeito. Então, só para vocês saberem que esses caras se basearam em mentiras contadas aí por outros idiotas, outros ignorantes, tá? E aí, idiotas aqui eu coloco aquela pessoa, não o tapado como a gente está acostumado a chamar. Algumas vezes a gente usa esse termo de idiota para isso, mas o idiota aqui são aquelas pessoas que não entendem nada de política, só olham para o seu umbigo, só olham para si, mas querem dar pitaco em situações coletivas. Eles acham que só as ideias dele e como eles pensam é que está certo. Esse Dr. Brito aí parece que é um desses aí. Tá? Fiquem de olho nesse cara aí, porque ainda vai dar muito pano para manga. Ele foi preso aí pela Polícia Federal, e uma das situações que mais trouxeram, né, uma das situações que mais trouxeram peso para essa prisão aí, é que ele que para a gente que interessa, é que ele pregava uma moralidade que não fazia parte realmente da vida dele, né? Então, a gente for parar para pensar, vamos pegar aí vários casos que apareceram nos últimos meses, podemos entender aí que esses pregadores de moralidade não são realmente o que pregam, tá? Então é só ficar de olho nesse tipo de pessoa que só prega moralidade, mas não tem nada que os garanta, que os respalde em sua moralidade real. Tudo bem? Então, essas são algumas dessas situações que aconteceram. A outra situação aí é o Frota. Um coitado de um dos eleitores do Frota foi reclamar que ele deveria representar os valores de direita, e o Frota mandou ele se ferrar. Pessoal, eu volto com vocês trazendo essas discussões nos próximos dias aí. Fique à vontade para entrar em contato. Um abraço a todos.